Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui. Eu sou Sidney Rosa e estou aqui ao vivo com você nesse horário, 14h30, toda sexta-feira. Esse programa está sendo gravado, daqui a pouquinho você vai poder também assisti-lo no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Aí você vai poder ver esse e todos os outros programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Desde que eu estou aqui nesse horário, das 2h30, das 14h30 e também em outros horários que eu já fiz nesses 9 anos de Vibe Mundial. Estão todos lá no meu canal. Grava o meu nome aí, Sidney Rosa Terapeuta, encontra o meu canal e lá também fica o tempo todo aparecendo o meu número de celular para você me mandar uma mensagem, gravar uma mensagem, me enviar, perguntando sobre o tema que eu falo aqui no programa, perguntando sobre o que você quiser. Se eu puder, claro, vou te responder. Eu vou te responder sempre. Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua questão, né? Eu vou, dentro da minha área, dentro do meu conhecimento, eu faço questão de responder para você, de levar para você entendimento. Entendimento dentro desse meu trabalho, com foco no autoconhecimento. Meu trabalho é esse, meu trabalho foca o autoconhecimento. Aquilo que você precisa e deve saber sobre você. Que talvez você já saiba, mas ainda não colocou na prática, talvez você ainda não saiba, né? Eu sou psicanalista e na psicanálise a gente entende que nós temos um aparelho psíquico e dentro desse aparelho psíquico várias instâncias psíquicas e uma delas é o inconsciente. E esse inconsciente movimenta 90% da nossa vida, é muita coisa. E, em geral, esse inconsciente é alimentado em 80% na fase infantil. Olha só, na fase infantil, naquela fase que a gente vai ali até mais ou menos 10 anos, 11 anos, né? Que a partir de 11 anos, ali, pré-adolescência, aí sim a gente começa a formar a nossa própria opinião, né? Até 10 anos... A gente, enquanto criança, a criança não tem defesa. A criança entende tudo que o adulto fala de forma literal. E o adulto vai falando, e o adulto vai mandando a criança fazer, e a criança vai fazendo, gostando ou não gostando, e ela tem que fazer, porque ela não tem como se defender, né? E na psicanálise, nós vamos então dizer que muitas coisas... A criança, eu, você, qualquer adulto, né, que passou, obviamente, pela fase infantil, vai recalcar, né? O recalque é um termo da psicanálise, né? Diferente desse recalque aí da música, enfim, um pouco diferente, né? Recalcar é reprimir a minha reação. A criança não sabe o que fazer e a gente faz isso também enquanto adulto. Dependendo do que a gente vivencia, eu não consigo resolver, eu não dou conta de resolver ali aquela situação, então eu recalco, eu reprimo, eu jogo para uma área do inconsciente chamada recalque e vai ficar ali. Não vai ficar resolvido, vai ficar ali estagnado, parado, represado, mas com vida. Fica pulsando, tem vida, tem pulso. E de alguma maneira, de uma maneira ou outra, ele vai acionar o adulto, né? Aquilo que aconteceu na fase infantil, quando você, adulto, se depara com uma questão, esse recalque, isso que foi reprimido, ele vem e ativa você, adulto. Né? E aí você pode ter 20, 40, 60 anos, você poderá ter uma atitude infantil, porque na realidade quem está reagindo aqui é exatamente a criança ferida, a criança que recalcou, a criança que se feriu emocionalmente, a criança que teve um trauma,
né? E aí você fica reprisando essa sensação na fase adulta. Isso é uma das características desse inconsciente, isso é uma das características desse aparelho psíquico, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para tudo isso, né? Porque olha quanto nós podemos hoje estar agindo de uma maneira que eu não gostaria, né? Quanto você que está me ouvindo aí ainda faz coisas que você não gostaria de fazer mais, ou que você tenta fazer e não consegue. Por quê? Porque tem uma força inconsciente ainda que te prende, que de alguma maneira te prende. E enquanto você não acessa essa informação, você vai ficando nesse movimento inconsciente. Então precisa trazer para a consciência, é importantíssimo. E o trabalho da psicanálise, o meu trabalho com psicanálise é exatamente esse, né? É trazer você, é te ajudar a você se conhecer e talvez definitivamente se livrar de todas essas amarras, de todos esses traumas, entender tudo isso, né? Não é esquecer de maneira alguma. A gente não vai esquecer, mas você vai olhar com um outro olhar para tudo isso, com um olhar de entendimento, né? E aí talvez você esteja aí dizendo, mas eu já perdoei o meu pai, eu já perdoei a minha mãe, eu já perdoei alguém, hoje eu entendo o que aquela pessoa fez, né? E eu entendo, e eu acredito em você, que você, adulto, hoje, espiritualizada, você que é hoje em dia pai, você que é mãe, claro que você olha para os seus pais com um outro olhar. Mas e a criança ferida? E essa criança ferida, que você que hoje é espiritualizado, que você é hoje pai, que você é hoje mãe, e essa criança lá de trás, essa criança que foi ferida lá, essa criança ainda pode estar pulsando dentro de você e em geral está, a não ser que você já tenha terapeutizado essa questão, né? Existem várias maneiras de terapeutizar, a psicanálise é uma delas, né? E é aqui eu trabalho junto com as constelações, que também trazem muita informação, junto com o reiki, junto com a hipnose, né? Então é um apanhado aí de terapias que dentro do trabalho eu vou utilizando na medida em que a gente vai conversando, vai entendendo e a gente vai então agilizando esse processo de cura, esse processo de cicatrização dessas feridas emocionais, né? E eu lancei há pouco tempo, mas tem sido um sucesso, né? Ainda bem, tem sido um grande sucesso. Eu lancei um projeto que eu estou denominando, que eu estou chamando de Conheça-te. Conheça-te. É um trabalho, um projeto com base na psicanálise, tá? Sempre com base na psicanálise, sempre com base nesse entendimento do autoconhecimento, né? É um projeto que em 5 sessões, apenas 5 sessões, você vai ter uma grande clareza de tudo isso. Você vai conseguir enxergar muita coisa que hoje está inconsciente e que você não está conseguindo ver, né? Então são 5 sessões, não substitui o processo terapêutico, não substitui, mas te dá tanta clareza, te traz tanta informação importante sobre você, que você vai passar a enxergar essas questões que eu estou aqui comentando completamente diferente de uma outra maneira, né? E isso vai te trazer, como eu disse, clareza, para que você possa mudar algumas coisas, para que você já possa ter a noção de como fazer diferente, de como começar a fazer diferente, né? Então, são 5 sessões que podem ser diárias, né? Depende aí da sua agenda, da minha agenda, podem ser semanais, podem ser a cada 2 dias, pode ser presencial, pode ser online. Eu atendo na Zona Norte de São Paulo, pertinho ali do metrô Tucuruvi, bem pertinho, facinho de chegar. E também podem ser online, né?
E esse projeto, dentro dessas 5 sessões, uma dessas sessões vai ser exatamente uma constelação familiar. Vai ser exatamente uma constelação, porque é importantíssimo trazer a constelação para que a gente possa entender o que é que pode ter aí de ancestralidade emaranhando o teu dia a dia, emaranhando aí as tuas questões, né? E também as leis sistêmicas, né? Existem 3 leis sistêmicas que, se elas não estiverem sendo cumpridas, elas vão emaranhar o teu caminho. Elas vão te trazer problema, elas vão aí contribuir de uma maneira não saudável, né? Então, numa constelação, a gente também consegue ver o que é que tem aí de lei sistêmica não sendo cumprida. Então, é um projeto muito bacana. Quem tem feito tem adorado, tem visto, né, a grande diferença que em 5 sessões já é possível você fazer e você começar a transformar aí a sua vida, em todos os sentidos, né? De saúde, profissional, financeiro, de relacionamentos, né? É um projeto muito bacana, com muito amor, que eu desenvolvi para te ajudar, né? Para que a gente possa fazer aqui aquilo que é uma das nossas missões, né? Missão de vida, e contribuir de alguma maneira para essa evolução planetária, a sua evolução pessoal, né? E trazendo informações sobre você, né? E dentro desse projeto, dentro dessa ideia, né, eu quero te fazer uma pergunta aí para você, ouvinte, que está aí ouvindo. Não existe acaso, não existe coincidência, né? Existe uma razão aí para você estar me ouvindo hoje, para você estar aí entendendo, começando a entender todo esse processo, né, do inconsciente, todo esse processo da necessidade de trazer para a consciência, né? Então, preste atenção, fique atento, fique atenta aí nesses detalhes, porque isso pode e vai, se você se permitir, mudar a sua vida, pode ter certeza, né? E aí, dentro de tudo isso, eu queria te perguntar o que tem te desafiado? Como é que andam os teus desafios, né? Você tem se permitido, né, especificamente, você tem se permitido conversar com pessoas que não tenham a mesma opinião que você? Você tem se permitido? Como é que está isso, né? A gente está vivendo um momento diferente, que é um momento de muito extremismo, né? As pessoas estão muito extremistas, em geral, né? As pessoas estão muito em polaridades, né? Polaridades extremas, né? 2 polaridades, enfim. E tem sido, de fato, difícil até de conversar com algumas pessoas, né? Pessoas mais radicais, sempre muito mais difícil. Mas aquelas que não são tão radicais, mas que pensam diferente de você, você tem se permitido ouvi-las, conversar com elas, né? Você tem se permitido refletir sobre algo que você não pensa daquele jeito, que não é a sua verdade, mas que talvez você possa olhar diferente, né? Você possa ampliar o seu entendimento para uma outra questão, para olhar de uma maneira diferente para aquela questão, né? Quanto que você tem se permitido esse desafio? Porque isso é absolutamente um movimento que pode ser, né, um movimento que te force a se reinventar. Porque você pode estar muito fechado hoje numa visão, num pensamento e muitas vezes num rótulo, né? Eu evito o máximo possível rotular, né? O TDAH, para de rotular, porque depois que você rotula, você não sai mais. Eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu faço desse jeito porque eu tenho TDAH. E aí você não desenvolve, você não se permite desenvolver. E talvez, na minha opinião, né? E aí eu vou arrumar confusão aqui com essa opinião minha, mas nem existe TDAH, tá? Fica só entre nós isso, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o que eu penso disso, me liga, me liga não, me manda mensagem. Se você quiser, pode ligar aqui sim, tá? No estúdio, 3171-0221,
3262-4490, né? E eu te explico, né? Mas de qualquer maneira, seja TDAH, seja depressão, seja, enfim, qualquer doença, entre aspas, né? Que se rotula, né? Ah, essa pessoa é muito bipolar, pronto, tá rotulada, e aí ela vai viver a vida dela com esse rótulo e não vai fazer nada, e não vai buscar melhorias, não vai buscar melhoras, né? Então, eu evito muito os rótulos para que a gente possa ampliar os entendimentos, né? Para que a gente possa enxergar mais longe, para que a gente possa enxergar além, né? Então, eu fico à sua disposição. Se você quiser saber, liga no meu, manda mensagem no meu WhatsApp e eu falo com você. Tem um ouvinte aí, Jean? Manda aqui, vamos lá. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Eu me chamo Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Então tá bom. Da onde que você fala? Eu falo aqui do Tatuapé, São Paulo. Bacana, Fernanda. O que você quer perguntar? Então, eu estava ouvindo você falar agora sobre rótulos e sobre o TDAH. A minha filha está dentro do espectro autista e eu tive diagnóstico de TDAH por várias questões que eu sempre tive na minha vida e, enfim, mas não gosto de rotular porque, como eu digo também para minha filha, né, antes do autismo ela ainda é uma criança e, enfim, a partir do momento que você fala, fulano é autista, por isso que é dessa maneira, tem uma barreira. Sim. Quanto a isso, sabe? É verdade. Mesma coisa do TDAH, então eu não posso usar como desculpa algumas falhas que acontecem por conta do TDAH. Hoje na internet tem muitas piadinhas, entre aspas, né? As pessoas brincam muito com esse diagnóstico, que parece ser uma coisa engraçada, mas que não é. Não. Eu queria entender um pouco sobre essa colocação que você fez, de que não tem a TDAH, né? Algo da sua percepção. Tá. Fica me ouvindo então, Fernanda? Tá? Fica Obrigada. Me ouvindo, eu vou falar mais um pouquinho aqui. Gratidão aí, viu, pela sua ligação. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Diferente, né, do TDAH, o autismo é de fato uma questão que existe, é fato, existem os níveis, né, do autismo, existem testes que são feitos específicos para detectar o autismo, então o autismo eu não discuto, tá? O que eu discuto é o TDAH, né? Essa rotulagem de tudo ser do TDAH, né? E, de novo, é uma opinião muito minha, né? À medida em que nós conseguimos entender o processo de disciplina, tá? À medida em que a gente consegue entender o processo de disciplina, acabou o TDAH, tá? Acabou. Uma criança, ela e aí, Fernanda, se tem de fato diagnosticado na sua filha o autismo, é uma outra questão, o autismo, tá? E aí o teu próprio tratamento com ela também é um tratamento diferente, né? Ele vai ser diferenciado, né? Mas a criança que vai aprendendo disciplina desde a fase infantil, né? Desde essa fase infantil que ela vive, e o adulto, né, que hoje aí está se rotulando, está rotulado, se ele entender especificamente o que é disciplina, ele acaba com o TDAH, né? Porque à medida em que eu entendo que eu preciso, não tem outra maneira de eu encarar a vida, de eu viver a vida, de eu fazer sucesso, de eu alcançar os meus objetivos, se não for através da disciplina. Né? Disciplina que todos nós temos disciplina. A gente escova os dentes todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente come todo dia. Isso é disciplina. É só você direcionar a sua disciplina para aquilo que você tem de objetivo. Tá? Então, primeira coisa, né, que todos nós, e quem está aí rotulado como TDAH, é ter objetivo.
À medida em que você tem objetivo, você lança um objetivo, você planeja, e aí você junto com a sua filha, Fernanda, você pode planejar esses objetivos e você cumpre esse planejamento de uma maneira disciplinada. Não tem TDAH, não tem o que vai tirar você de alcançar esse objetivo. Agora, se você não tem um objetivo, você fica como um barco que o vento vem e leva para lá, o vento vem e leva para cá, como se fosse uma folha ao vento. Né? O vento bate daqui e vai para lá, o vento bate para lá, vai para lá a folha. Por quê? Porque não tem um objetivo. Lance objetivos. Lance objetivos na sua vida. Trace o planejamento para atingir esse objetivo. Não adianta ter um objetivo e não ter um planejamento, um caminho para atingir esse objetivo. Então, lança o objetivo, traça o caminho, traça o planejamento, faz o planejamento. E com disciplina e perseverança, você vai atingir o objetivo. Né? E aí não tem TDAH que vai te impedir. Né? O que muitas vezes se confunde é disciplina com eu estar empolgado, né? Eu estar com vontade de fazer, né? Eu estar querendo fazer algo, né? Motivado. O que se confunde é disciplina com motivação. Estava faltando aqui a palavra, motivação. Motivação é uma coisa, disciplina é outra. Eu posso hoje acordar sem motivação nenhuma, mas eu tenho a disciplina daquilo que eu preciso fazer. Então, não importa se eu estou motivado ou não estou. É claro que quando eu faço motivado, eu tenho muito mais prazer em fazer. Mas e o dia que eu não estou motivado? Isso pode acontecer com qualquer um. Você acorda um dia mais indisposto, você não está bem hoje por qualquer razão, e aí você não sente a mesma motivação. E não tem problema você não estar motivado, mas você tem disciplina. E com disciplina você cumpre o seu planejamento diário para atingir o seu objetivo. É simples assim, mas precisa ter esse entendimento de que disciplina não é motivação. Né? Motivação e disciplina são duas coisas diferentes. Né? E é possível você trabalhar a sua motivação, é possível você se manter motivado, tudo isso é possível. Né? E disciplina principalmente. Né? Disciplina não tem negociação com a disciplina. Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Tá? Então, é importantíssimo, né, que a gente consiga entender, sair fora dos rótulos, sair fora desses rótulos e entender que eu posso sim, eu posso mais, eu posso muito mais do que isso. Né? O ser humano tem total poder de transformar tudo isso. Tá? Tem total poder. No caso das crianças, né, como a Fernanda falou, precisa muito, e claro, né, uma criança precisa muito da intervenção, do apoio dos pais. A criança é reflexo dos pais. Uma criança é absolutamente reflexo dos pais. Se os pais mantêm disciplina, se os pais já entenderam isso, a criança vai ser absolutamente disciplinada. Ela aprende com o que ela enxerga, com o que ela vê, com o que ela percebe. Não adianta você, pai, mãe, ficar falando para a criança fazer e você faz diferente. A criança não entende assim. Né? Então, quando ela vê os pais disciplinados, ela também vai naturalmente se disciplinar. De novo, né? Se a criança é autista, se ela tem o diagnóstico do autismo, ela tem um cuidado, ela tem um olhar diferente, ela precisa de um olhar diferenciado. Mas não permita que o rótulo TDAH fique na vida, na sua vida, na vida da sua filha, né? Na vida dos seus filhos. Né? Consiga olhar para isso de uma outra maneira, tá bom? Eu fico à sua disposição. Entra lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá tem o meu número de celular, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Se você quiser, pode anotar aí. É DDD 11, eu estou no metrô Tucuruvi, pertinho do metrô Tucuruvi, na Zona Norte.
DDD 11 98670 6310. 98670 6310. Manda uma mensagem para mim, me encontra no Instagram, Sidney Rosa Terapeuta, eu estou aqui na live ao vivo, Sidney Rosa Terapeuta, e também no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. E sexta-feira que vem, às 2h30 da tarde, aqui novamente na Vibe Mundial. Até mais!